Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Nacional de Literatura Erótica e Pornográfica, né, sobre a organização do grupo do LIGEPS, Literatura, Gênero e Psicanálise, da Universidade Federal da Paraíba, coordenado pelo professor doutor Hermano de França Rodrigues, né, membro do Programa de Pós-Graduação em Letras da mesma instituição federal, né. Hoje nós temos o imenso prazer e a imensa honra, né, de ter conosco o professor Djalma Tuller. Ele é membro do GT Arte e Política da Claxo e especialista em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona, na Espanha. Investigador pleno do CUT, Centro de Pesquisas Multidisciplinar em Cultura da UFBA, investigador associado do CLAEC, Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura e investigador, colaborador do ILCML, Instituto de Literatura Comparada Margarida Lossa, da Universidade do Porto, de Portugal. Possui estágio de pós-doutoramento em Literatura e Crítica Literária pela PUC, São Paulo. É professor permanente do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e professor associado do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, da Universidade Federal da Bahia. É também doutor em letras, com estudos nas áreas de literatura brasileira e teatro, pela UFF, mestre em ciência da arte, também pela mesma instituição, e bacharel em artes cênicas e em pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. É vice-coordenador do NUPS, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura e Sexualidade, da Universidade Federal da Bahia, e atual coordenador adjunto acadêmico da Câmara 2 Sociais e Humanidades da área interdisciplinar da CAPES, né? Então, o professor Djalma tem uma vasta experiência e um vasto currículo enriquecedor, no qual vai dividir, nos agraciar com suas experiências e com o seu conhecimento. Meu nome é Silvio, sou orientando do professor doutor Hermano de França Rodrigues, né, faço parte do doutorado, né, da linha de pesquisa em literatura e psicanálise, né, e, professor, eu confesso, dentro das nossas temáticas de pesquisa aqui no campo da literatura, e algumas vertentes também de outros campos artísticos, a sexualidade é uma delas, né, uma das vertentes com a qual nos debruçamos, e como um leitor bastante curioso, ao pegar a capa de um livro e ao tentar imaginar o que aquele autor, ou antecipar o pensamento daquele autor naquele livro, eu fiquei bastante instigado, confesso, ao me deparar com o tema da sua fala, o indivisível desejo erótico, né? E aí, como uma forma de contribuir de alguma maneira com as reflexões, eu pensei em uma citação, um pensamento, que está presente no livro Eros e Repressão, Amor e Vontade, né, do Rollo May, é esse livro aqui, no qual ele faz uma diferenciação bastante interessante entre a questão do sexo e do eros, do erotismo. Se o senhor me permite apenas fazer essa fala. Sexo é importante, um termo zoológico corretamente aplicado a todos os animais, assim como os seres humanos. Kinsey era zoólogo e, de acordo com sua profissão, estudava o comportamento sexual do homem do ponto de vista zoológico. Masters é ginecologista e estuda sexo do ponto de vista dos órgãos sexuais e da maneira de os manipular. Sexo é, assim, um padrão das funções neurofisiológicas, e o problema sexual consiste no que ele faz com os órgãos. Eros, por outro lado, assume as asas da imaginação humana e transcende todas as técnicas, zombando dos livros de orientação, entrando em órbita acima de nossas regras mecânicas, amando em vez de manipular órgãos, pois Eros é a força que nos atrai. Sua essência é atrair-nos da dianteira, enquanto que o sexo nos impele pela retaguarda. Então,
pela definição aqui do autor, nós temos alguma coisa que comunica com o título da sua palestra, que é essa dificuldade de conceituarmos ou de transpassarmos o conceito de erotismo, né, por meio de uma linguagem, ou por meio de um código, de um discurso linguístico. Então, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo entre nós, e o espaço é seu. Ô, Silvio, obrigado pela recepção, né? Que recepção mais sedutora. Em se falando de erotismo, isso é um bom indicativo. Bom, vocês podem ficar à vontade com a câmera fechada, mas se quiserem abrir seria incrível, porque eu ia começar dizendo isso, que em outras ocasiões a gente estaria talvez juntinhos, né? Dentro de uma sala, de um auditório, e essa relação tete a tete, ela é insuperável, né? Então é muito solitário, vocês devem imaginar, porque também participam de muitos eventos, aulas, etc. Então é muito solitário você ficar desse lado aqui, e as carinhas paralisadas ali nas fotos. Então, se vocês quiserem abrir, seria muito, muito simpático para com este que vos fala. Silvio, eu comecei, quando você fala do título, é muito curioso, porque acho que é onde eu perco mais tempo na elaboração de um trabalho, de uma fala, é no título. Eu adoro títulos. Eu acho que eles precisam, de fato, né, chamar atenção, talvez porque eu trabalho também com teatro, e acho que isso é fundamental. Então, quando o Hermano me convidou, e aqui eu já agradeço, né, esse convite corajoso do Hermano, e lisonjeiro, assim, de me convidar para falar. E quando me convidou, eu falei assim, puxa vida, eu queria que fosse um título instigante. E aí, diferentemente de todos os indicativos de manuais de redação, eu começo pelo título, e aí eu vou escrevendo, para dar conta de responder ao título, né? Porque também não dá para ficar um título lá bonito, parado e sem ser respondido. Então, esse é o meu exercício também intelectual, né? Eu falei, quero ver esse título, e depois eu fui escrever o texto dessa fala, percorrendo todo um caminho teórico para justificá-lo. Então, eu começo dizendo isso para vocês, né? Eu espero, ao final dessa fala, responder o que eu quis dizer com um indizível desejo erótico. Bom, então o Silvio já me apresentou, eu agradeço a leitura dessas funções todas que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida, mas é preciso só fazer uma ligação importante entre tudo isso que o Silvio leu. Eu sou um pesquisador interdisciplinar, né? Então eu estou na fronteira, eu sou Exu, né? Eu estou ali entrecruzando caminhos da arte, da literatura, da arte, do teatro, da literatura, da dramaturgia e das ciências sociais e humanas, que são aquelas que eu respondo diretamente desde 2009, quando eu migrei do Rio de Janeiro para a Bahia para fazer parte do corpo docente da UFBA, de um instituto interdisciplinar, né? Então, é desse lugar que eu falo, né? Do lugar interdisciplinar. Hoje eu tenho, inclusive, um cargo lá em Brasília, na CAPES, né? De coordenador dessa área interdisciplinar. Talvez porque eu tenha me jogado muito para compreender um pouco disso. E vale a pena também dizer que a universidade, a UFBA, ela me proporcionou juntar um pouco todas essas funções que aparentemente pareciam distantes. Eu lembro muito que a minha mãe, uma vez, ela pergunta assim, quando me perguntam o que você é, eu não sei dizer exatamente, e aí eu acho que essa dúvida dela é um pouco o caminho interdisciplinar, né? A minha formação, eu sou pedagogo de primeira formação, depois eu fui para as letras e para as artes, e hoje, tudo que eu faço na Universidade Federal da Bahia, ela é uma teia. Nada do que eu faço no teatro profissional, ele é indiferente ao que eu faço na academia. Eu consigo criar uma teia muito, muito coesa entre o que eu faço na academia e o que eu faço no teatro, e isso é um pouco o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês
nessa fala que eu preparei. Então, eu estou todo organizadinho aqui para começar, texto impresso, água na mão direita, vinho na mão esquerda, eu estou todo arrumadinho aqui para começar a falar, e eu vou falar. Eu só esqueci um detalhe que eu vou pedir aqui para os meus estagiários me ajudarem. Só um minutinho, Du. Você pode fazer um favor para mim? Eu esqueci ao lado do computador do escritório 2 livros, do Eribon e do Rubem Fonseca. Pronto, é porque em algum momento eu vou fazer uma citação do Rubem Fonseca e eu, na hora de arrumar aqui, eu esqueci. Isso é um problema grave para quem lida com teatro, que é contra a regragem, né? Tem que estar tudo pronto. E, de repente, eu falhei aqui. Bom, mas enquanto ele traz, eu vou começar, mais uma vez, agradecendo o convite do Hermano, a todas as pessoas que estão nessa sala, me ouvindo. Eu espero que depois a gente consiga bater um papo. Eu me programei para fazer um textinho, como eu falei, está aqui organizado. Vou fazer algumas digressões, porque eu vou mostrar também algumas imagens em 2 pequenos vídeos. E vamos rezar para a Nossa Senhora da Tecnologia que tudo dê certo. Então, eu queria dizer uma coisa, que eu vou começar citando Viviane Mosé, que é uma filósofa que eu gosto bastante, que inclusive já falou sobre erotismo. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, é uma revelação. Revelação que eu não posso sair dizendo por aí. É que eu tenho medo de que as pessoas se desequilibrem delas mesmas, que elas caiam quando eu disser. É que eu descobri que a palavra, ela não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz nada. Mesmo usando as mesmas palavras. Minhas palavras, então, nessa noite, pensam que os processos e categorias aqui discutidos, como de erotismo e obscenidade, são históricos. Por isso, eles esbarram nas construções políticas do desejo e em suas representações em diferentes contextos. As categorias erotismo e obscenidade, portanto, que passaram por mudanças semânticas, têm sido progressivamente constituídas como objetos das artes em seu próprio direito, embora provavelmente ainda marginal, e inscritos em uma oposição binária entre censura e pornografia. O meu olhar aqui, mezzo-acadêmico, mezzo-artístico, não pretende fazer qualquer julgamento desse tipo de produção cultural propriamente dita, mas pensar especificamente como o erotismo tem sido abordado sob um ponto de vista normativo, deixando de lado uma gama de diversidade e a história de suas características, suas condições de produção e difusão, incluindo seus usos dentro de um produto artístico. Qual o meu objetivo? Essa fala intenta, na esteira de batalha, questionar estes processos, refletir sobre a articulação entre normas relativas à sexualidade e sua expressão, representações da sexualidade e práticas sexuais, supostas ou reais, cujo poder emana da repressão do desejo. E discuto ainda de que modo a arte pode contribuir para, em sua aventura contracultural e contrasexual, deslocar a ideologia do sistema, e sistema que eu estou grafando com a letra C, para me referir a um sistema cisgênero, e a arte que perpetuava, e que por isso era indispensável, produzindo uma representação outra das sexualidades não hegemônicas a partir da construção de uma estética. E estética eu tenho grafado com o segundo E, de estética maiúsculo, que significa, minimamente aqui para a gente, a dimensão ética da arte, da eroticidade, assim mesmo, de forma substantivada, que nos autoriza a pensar em uma espécie de eroti-cidade. Para pensar sobre a arte a partir dessa perspectiva contracultural e contrasexual, eu vou utilizar
no final dessa fala, o exemplo de um espetáculo chamado Cabaré Vibratio, de 2019, escrito e dirigido por mim. Nesse caminho, a arte tem convidado a sociedade a ir além de si própria, a descobrir-se naqueles que, historicamente, ela excluiu, e ainda exclui. Aqueles que não foram integrados ao sistema. Toda vez que eu me referir a sistema, leiam com C. Absorvidos, neutralizados e reprimidos pelas normas sociais criadas pelos, abro aspas, proprietários da sociedade, fecho aspas, que é uma expressão do Marfé Soli. E sua ambição conquistadora do poder saber. Essa exclusão histórica e estrutural é que nos faz pensar como em um país como o Brasil, a violência ainda é tão tolerável e tão explícita, e como suportamos a violência obscena e ainda estigmatizamos as sexualidades dissidentes. Esses outros, fabricados por esses proprietários da sociedade, se tornam agora o lugar da experiência heterológica, aquela que inscreve este outro, esses corpos estranhos, no discurso e deixa falar os opostos, apostando na diferença que os separa e não na união que os aproxima. Trata o heterólogo, pois, de um elemento estranho, um corpo estranho, portanto diferente e alheio àquilo que é normal, comum, afeito. Os elementos heterológicos produzidos por uma prática heterológica, como o erotismo, são definidos pela sua violência, que os desloca constantemente para além dos limites conceituais para os quais a compreensão sistêmica, com C, tenta fixá-los. Seria, resgatando uma expressão do Bataille, a ciência do que é totalmente outro, ou, em uma outra tradução possível, o conhecimento do radicalmente outro, que é, ao mesmo tempo, uma crítica aos modos de produção de conhecimentos coloniais, dominantes, hegemônicos, e também uma aposta em um não saber diante do mistério do outro, do corpo do outro, que na heterologia de Bataille assume um valor de uso do impossível. Em outras palavras, o erotismo é o desequilíbrio, é perder-se a si mesmo e colocar-se em questão. O ser em questão sou eu, é você, Silvio, é todos nós aqui da sala, é aquele que vai se constituir na ordem, na consciência e na lei do sistema. As práticas obscenas seriam, em alguma medida, as que desestabilizariam uma ordem hegemônica, que escapariam à homogeneidade social em detrimento do que privilegiam a ideia de normalidade, daquilo que é definido em relação à lei, quase sempre instituída para reprimir os impulsos irracionais que constituem o mundo do trabalho e da razão, e estariam encenadas, especialmente nas cidades, devido à aproximação que essas cidades estabelecem com a alteridade, com a diversidade, com as dissidências. Essa relação das cidades com a dissidência, com a diferença, com a alteridade, o Eribon, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um livro muito importante de Eribon, Reflexões sobre a Questão Gay, e neste livro ele faz algumas considerações sobre a cidade como esse espaço, né? Esse espaço da distopia dos gays. Mas a gente pode entender que toda a diferença que não cabe nas hegemonias do interior, por exemplo, migram para a cidade. Ele vai dizer nesse livro que a cidade sempre foi o refúgio do homossexual, né? Então, é interessante pensar que a cidade estaria preparada para receber essa diversidade. É como se a gente pudesse entender que a ideia de progresso associada aos arranha-céus, aos prédios, à tecnologia, estariam em proporção muito diferenciada das cidades pequenas, e na sua própria arquitetura, né? As cidades pequenas, elas são mais horizontalizadas. As cidades pequenas não têm prédios altos, 18, 20 andares, né? Elas não têm elevador
Então, parece que nessa cidade mais horizontal, a capacidade de entender a diversidade é menor do que a cidade grande, com seus arranha-céus, né? Salvador, João Pessoa, Nova York, Paris, Buenos Aires, São Paulo, né? Rio de Janeiro, como essas cidades estariam vocacionadas para receber melhor a diversidade por conta da sua capacidade de entendê-la. O Chico Buarque cantaria, né? Eu te vejo sumir por aí, te avisei que a cidade é um vão da tua mão, né? Ou seja, a cidade grande, você escapole. O erotismo, assim, ele precisa ser visto como transgressão, e o seu território é o território da violação. Dessa forma, a eroticidade é cenário, meio e passagem para a heterologia. Eu falaria aqui, no meu roteiro agora, sobre um espetáculo que eu dirigi em 2017, chamado Uma Mulher Impossível. Eu escrevi e dirigi em 2017. Sou diretor de teatro, né, aqui em Salvador. Quer dizer, eu sou diretor de teatro em qualquer lugar, né, mas eu atuo aqui em Salvador, especialmente. E esse espetáculo ele foi feito a partir de algumas fontes literárias, incluindo o conto Obscenidades para uma Dona de Casa, do Inácio Loyola Brandão, que serviu como um plot dramático, e a vida da feminista Rosemarie Muraro, uma feminista muito importante para o movimento, além de alguns textos da Chimamanda, essa autora nigeriana também, que tem sido importante com as suas pílulas para a gente pensar. Essas referências formaram o espetáculo Uma Mulher Impossível, e esse espetáculo fala de uma mulher muito submissa, casada, bem casada, uma mulher classe média, com 2 filhos, num apartamento incrível, que faria inveja a qualquer revista dessas que apresentam apartamentos, mas muito infeliz. E acontece com ela uma coisa horrorosa, que ela começa a receber, horrorosa porque o desfecho é trágico, ela começa a receber cartas eróticas, né? Cartas obscenas, cartas indecentes de 5ª categoria. São cartas que ela fica excitada demais. Mas ela tem muito medo dessas cartas porque ela acha que pode ser o próprio marido escrevendo essas cartas para saber se ela é ou não fiel, se ela é suscetível ou não à cantada de outro cara. E isso faz dela uma prisioneira do desejo, uma prisioneira da obscenidade, né? O Rubem Fonseca, eu acho que nós estamos também num programa de letras, o Rubem Fonseca, que também é um autor importante, nesse conjunto de contos, Feliz Ano Velho, ele tem um conto que é um diálogo entre um editor e o autor, que pode ou não ser, né, um alter ego do próprio Rubem, um conto chamado Intestino Grosso. E é uma entrevista, né? Portanto, é um pouco Marília Gabriela, uma pergunta-resposta. Em algum momento, ele pergunta assim para o autor: já ouvi acusarem você de escritor pornográfico. Você é? Aí ele responde: sou. Os meus livros estão cheios de miseráveis sem dentes. Essa noção de pornografia que o Rubem Fonseca traz no Intestino Grosso, ela é um pouco lida sob esse viés das práticas obscenas, né, que seriam aquelas que desestabilizariam uma certa hegemonia, um certo estado de equilíbrio, né? A presença da lei, no caso da mulher impossível, o casamento é a lei, né? A presença da lei enquanto mecanismo de controle na coroação da obscenidade abre uma cadeia de contradições, criando uma tensão entre opostos. Proibição, transgressão, trabalho, desejo, razão, excesso, homem, animal. E produziriam, assim, 2 características importantes para essa discussão, para a discussão que eu queria estabelecer com vocês, que é a noção de tabu em relação ao corpo físico. Por exemplo, nessas cartas que essa mulher recebe, ele fala que quer comer o cu rosinha dela. E aí, nesse momento, tem um tabu que é em relação ao corpo físico. E o que é interditado
né? Então, o tabu é um e o que é interditado é o outro. E o interditado é aquilo que está em relação ao que é dominante na sociedade. Por exemplo, nessa peça, ela diz que num chá de bebê, as mulheres começaram a falar sacanagem e putaria, e ela diz, nossa, as mulheres, quando querem, são piores que os homens, né? Então, isso é uma questão do interditado, é aquela expectativa que se tem sobre o que é um domínio na sociedade, e quem é que fala putaria na sociedade é o homem, né? Ou assim que a gente foi instruído a acreditar. A sociedade racional que conhecemos hoje é constituída através desse jogo paradoxal que a subjuga e liberta. É ela que cria a lei que separa o homem da sua animalidade através de proibições, mas, ao mesmo tempo, o terror de quebrar a norma faz dele um escravo da proibição. Se concordarmos com Bertrand Cochard, que é um jovem filósofo francês, toda erotização requer a projeção de imagens onde o desejo é a fonte. Toda a erotização requer a projeção de imagens onde o desejo é a fonte. Tentando traduzir essa expressão, a gente pode entender que o desejo é o combustível para a construção das imagens eróticas. E essas imagens são catalisadoras do erótico. Então, ou seja, o imaginário pornográfico, ele constitui o conector obrigatório pelo qual forma-se qualquer representação humana. Por outras palavras ainda, pré-existe a atividade de composição da fantasia e fornece as molduras em que o desejo e a encenação se realizam. Se assim for, somos capazes de supor que nossa educação erótica estabeleceu uma economia de imagens desejantes. Economia do nosso repertório de imagens eróticas, quase sempre preenchido por sujeitos e narrativas estabelecidas pela sociedade cis heteropatriarcal. Uma tecnologia, um dispositivo de delineamento do desejo heteroerótico. Eu gostaria de exemplificar essa tecnologia, que é um fenômeno, com um exemplo de um conhecido de muitos jovens hoje aqui no país, que é o Spartacus Santiago, um youtuber que, você quando procurar por ele na internet, você vai ler que ele se destaca na web por descomplicar questões do mundo atual. Essa é a denominação do Spartacus Santiago. Ele, num videozinho de 2020, ele ilustra o impacto dessa tecnologia na construção das nossas imagens erótico-desejantes. E, ao mesmo tempo, alerta para a importância da arte na interferência do nosso processo de subjetivação. Quando fala em um vídeo postado em 13 de janeiro de 2020, cerca de um ano atrás, sobre a palmitagem. Eu não sei se todo mundo sabe o que é palmitagem. Eu não vou entrar nessa discussão, mas tem sido uma pauta, né, marcada pelo movimento negro, que de alguma forma discute a relação entre negros e brancos, entre negras e brancos, né? E falam que criticam hoje a relação interracial. Ele descomplica essa ideia da palmitagem nesse vídeo, né? Esse é o papel dele, descomplicar questões complexas. Nesse vídeo, no momento específico, no momento 2 minutos e 50 desse vídeo, ele afirma que quando ele era mais jovem, ele era menos desconstruído. E ele curtia ficar com homens brancos, e achava que era o seu gosto. Mas ele não percebia que esse gosto era uma construção social. E aí eu abro aspas para a impressão do Spartacus sobre isso. Ele vai dizer assim: porque era o cara branquinho que eu via no filme pornô. Era o cara branquinho que eu via nos clipes. Era o cara branquinho que eu via nos filmes. E os caras negros eu via no telejornal, quando alguém falava dos bandidos. Eu via no telejornal quando alguém falava que alguém foi morto num tiroteio.
E foi, para mim, um processo muito importante, muito libertador, desconstruir esse gosto. Fecho aspas para os Spartacus. Então, vale a pena a gente fazer um comentário sobre essa fala dele, porque ela mostra a importância do que a gente vê, ouve, na nossa formação subjetiva e na própria formação do nosso gosto. Né? Então, ele se via eroticamente ligado a homens brancos, porque as imagens de homens negros, veiculadas pela televisão e por todos os atravessamentos que formam essa subjetividade, portanto, também esse gosto, levavam o desejo dele para outro lugar. E aí ele diz, nessa época era menos desconstruído. Agora que eu sou mais desconstruído, e a gente pode entender esse processo de maior desconstrução, quando ele se apropria de discussões mais contemporâneas sobre essa construção subjetiva. Hoje ele consegue, portanto, direcionar o seu desejo libidinal para pessoas como ele. Ele é um homem negro. É importante dizer isso, eu não disse. Esse exemplo do Spartacus é um bom exemplo desse sistema de economias desejantes. Né? Já que a gente, se concordar lá com o francês, com Bertrand que eu falei, esse estímulo é fundamental para o nosso desejo acontecer. Né? O contrário disso, dessa economia desejante, né, seria o aumento de intensidade, de vibração, de força, de imagens que rompem os limites do possível, do concebível, do representável, do pensável, abrindo novas possibilidades e indo de encontro ao excesso, explodindo, arrebentando os contornos e, como diria Audre Lorde, reforçando de maneira aberta e audaz a minha capacidade de gozo. A hipótese que, então, defenderemos nessa noite é a de que o erotismo contemporâneo, sob a ótica da desaprendizagem, tem a ver com a humanização. Tende a expandir a nossa imaginação erótica, os tabus e os interditos, cuja proibição e negatividade estão em contradição direto com o anseio erótico queer, do qual falarei já que se revela como algo fascinante. Eu vou, então, agora que eu toquei em desaprendizagens, em saberes de desaprendizagens, eu queria dividir com vocês um slide aqui, tá bom? Então, vou aqui tentar proceder a esse processo. Aqui. Conseguem assistir? Silvio? Perfeitamente, professor. Tá bom, é porque quando a gente faz isso, a gente não vê mais ninguém, né? É uma solidão horrorosa aqui. Eu sei que vocês me veem, mas eu não consigo mais ver ninguém, só a tela do computador. Mas então, eu quero dizer para vocês o que eu tenho chamado, desde 2018, quando publiquei um artigo sobre os saberes de desaprendizagens, o que para mim significa isso. Esses saberes é um conjunto de vários outros saberes. Então, o que eu chamo de desaprendizagem é uma soma dos estudos subalternos, dos estudos pós-coloniais ou decoloniais, como preferirem, embora eu ache que tenha diferenças, mas esses estudos pós-coloniais, os estudos feministas, a teoria queer. Embaixo tem alguns autores, né, que representam essas linhas, esses campos de pensamento, e ainda mais dois campos de estudos, que são os estudos transfeministas, mais recente, incluindo essa ideia do sistema, por exemplo, são as transfeministas que me ensinaram isso, e, por último, os estudos arruaceiros, né, que o Luiz Antônio Simas, professor da UERJ do Rio de Janeiro, é talvez o maior representante. Então, esses estudos, esses campos do conhecimento, eles são, para mim, reunidos, formam isso que tenho chamado de saberes de desaprendizagens.
Então, nas minhas aulas, no meu grupo de pesquisa, a gente tem compartilhado, dividido, discutido esses saberes e tentado entender como eles nos auxiliam nessa busca por uma sociedade mais justa, mais democrática, né? E também pela concepção e construção de uma arte mais crítica. Então, ao olhar para esse conjunto epistêmico, eu vou sair, então, daqui, depois eu volto. Ok? Voltei? Ao olhar para esse conjunto epistêmico, desses seis campos, podemos considerar que a arte produzida sob essa perspectiva de desaprendizagem pode não tratar apenas das dissidências sexuais e de gênero, ou até mesmo não ser produzida por essas dissidências, mas sempre colocará em crise os modos de subjetivação dominantes, em busca de uma subjetividade flexível, como pensou Sueli Ronick em 2008. O que poderíamos chamar, então, de anseio erótico queer, trata de uma operação conceitual que pretende perseguir, dissolver, deslocar valores hegemônicos produzidos pelo sistema heteropatriarcal e também pela arte, que lhe é indispensável, e acentuar a fragmentação, a dissolução, a vadiação, a vagabundagem e a desarrumação, mesmo que seja a navalhadas, deixando suas marcas em tudo aquilo que foi determinado pela colonização. E por que não também a morte de Deus, parafraseando Nietzsche? E nesse sentido, o queer faz parte de uma operação subversiva e estaria situado num sistema de contraprodução de técnicas corporais e sexuais que reforçariam o coro de que um pau duro não acredita em Deus. Essa frase, o pau duro não acredita em Deus, é uma frase minha, de 2011, que foi feita quando eu escrevi sobre o filme Short Bus, que, para quem estuda erotismo e pornografia, é imperdível. Bom, antes de continuar, eu quero fazer uma digressão. Eu gostaria de oferecer uma breve visão geral da interface entre erotismo e queer, porque eu acabei de citar, né, o queer na expressão o anseio queer, e eu gostaria de localizá-lo melhor. Em primeiro lugar, na esteira de Munhoz, eu acho que a gente precisa estranhar a palavra teoria na expressão teoria queer. O termo teoria, como aplicado ao queer, é bastante suspeito. Não podemos falar de um sistema teórico complexo, coeso, não podemos falar de um sistema teórico completo, coeso e construído. Complexo a gente pode. Complexo, coeso e construído, entre outras coisas, porque o próprio conceito de queer está nos antípodas de qualquer conceituação unitária. Deveríamos antes falar de um movimento queer. De acordo com a definição de Spargo, a teoria queer não é uma estrutura conceitual ou metodológica sistemática, mas um conjunto de compromissos intelectuais com as relações de poder, hegemonia, normalidade e, claro, entre sexo, gênero e sexualidade. O termo queer refere-se a uma série de práticas críticas, como Spargo as chama, incluindo leituras de representação do desejo não heterossexual em textos literários, filmes e artes plásticas, movimento intelectual, político. O movimento queer, que nasceu numa comunidade lésbica, branca, burguesa e universitária nos Estados Unidos, nos anos 80, era político antes de se articular teoricamente dentro do feminismo materialista, do qual se desprendia rapidamente, desafiou as políticas de assimilação defendidas pela maioria dos movimentos gays e lésbicos nos Estados Unidos, na medida que rejeitou a dissolução da diferença sexual, desejando apenas ser igual ao casal heterossexual patriarcal constituído, o que, segundo este movimento majoritário, resolveria a questão da visibilidade de homossexuais na cena social. Da mesma forma, eliminaria o problema da homofobia. O movimento queer defende um tipo diferente de visibilidade. Ele vem para o resgate de minorias sexuais ostracizadas
pela inteligentícia gay assimilacionista, e em seu lado teórico propõe uma concepção de gênero que vai além dos binarismos masculino, feminino, sexo, gênero, no qual todos os movimentos identitários haviam caído, e ainda hoje caem. A ideia-chave da concepção queer de gênero é a ideia de performatividade. É esta a hipótese afirmada pela filósofa americana Judith Butler. O gênero, ele é recriado cada vez que é encenado. É uma paródia sem originalidade. Não representa, já que não tem nenhum objeto a representar. Ela própria é o desejo a ser representado e sua representação. O poder aqui é compreendido em seu sentido Foucaultiano, o de produzir um discurso verdadeiro, ou, como pensou Rita Segato, uma outra feminista latino-americana, de produzir a ideia de invenção da natureza. A performatividade, assim, rompe com as hipóteses biológicas, nenhuma ligação essencial entre gênero e sexo, entre sexo e gênero. O gênero não traduz nenhuma realidade biológica. Saber cozinhar não é algo que vem pré-instalado na vagina. Essa frase da Chimamanda. A Chimamanda, na terceira sugestão de para educar crianças feministas, vai dizer, abro aspas, cozinhar se aprende. Cozinhar, o serviço doméstico em geral, é uma habilidade que se adquire na vida e que, teoricamente, homens e mulheres deveriam ter. É também uma habilidade que, às vezes, escapa tanto aos homens quanto às mulheres. Fecho aspas. O que Chimamanda nos alerta nessa frase, nesse texto que é potente, é que a explicação e a compreensão do binômio masculino/feminino a partir de uma diferença de gênero tem sido um campo de pesquisa muito disputado. Para o nosso ponto de vista, o corpo é um artifício histórico e não uma entidade natural que emanaria a verdade de si mesma. Assim, tanto o sexo como a sexualidade e o gênero são produto de uma matriz heterossexual que afirma, fixa e supervisiona pelas instituições sociais, pelos dispositivos de controle, os papéis desses corpos, garantindo o bom funcionamento da sociedade. Nessa linha de pensamento, todos os corpos que insistirem em escapar, todas as práticas desviantes, obscenas, que não seriam incluídas neste sistema, seriam proibidas. Seriam práticas e identidades vistas como insalubres, abjetas, porque não se enquadrariam na estrutura normativa dos corpos de boa sexualidade ou nos corpos ditos normais. É através desses mecanismos que se produzirá o conhecimento sobre os corpos, o que nos leva a relevar que as produções científicas não estão fora do mundo social. Elas são políticas. A ciência e a racionalidade têm estado, por definição, no campo de homens, o que produz um efeito político onde sujeitos e sujeitas que não são homens não têm acesso aos seus corpos e não podem produzir, em consequência, conhecimento sobre esse assunto. Antes, no século XX, todo o conhecimento do corpo estava ligado à ciência ou à medicina. Você mesmo cita no seu texto de introdução, né, Silvio? É a matriz heterossexual na qual reside a produção de conhecimento, que parece ser o único detentor de acesso aos corpos, mas também aos mundos da sexualidade e do gênero. É ela quem enquadra, quem aciona os órgãos de controle para conformá-los ao funcionamento social. Nesse contexto, o papel da ciência, dos cientistas que produzem esse conhecimento é fundamental para a manutenção do sistema. E as verdades do corpo e do sexo serão, então, aplicadas no campo público, seja no direito, seja na política, na sociedade, ou mesmo no domínio privado da intimidade. Bom, depois, a partir desse mesmo século, o corpo começa a se tornar parte da consciência do sujeito, que pode ser acessível ao próprio sujeito. Ou seja, em certa medida e progressivamente, o corpo torna-se um espaço para a construção do eu, onde gradualmente se tornará possível falar. O Michel Foucault, no seu livro História da Sexualidade, afirma que o sexo, como uma tecnologia política da vida, tornou-se o ponto imaginário pelo qual todos têm de passar,
para ter acesso à sua própria inteligibilidade, para a totalidade do seu corpo, para a sua identidade. Capturar a historicidade da diferença sexual do corpo se tornará um campo de trabalho essencial, que tem sido feito em nossos tempos contemporâneos. Penso eu, a partir daqueles saberes de desaprendizagens, que afinal é quando podemos questionar. Quem é até agora que tem sido mantido fora da política? Isso é uma pergunta para a gente refletir. Quem é que tem sido mantido fora da política? E quem tem sido mantido fora da família? Se cada um de nós esboçarmos uma resposta, vamos perceber que hoje se tornou possível questionar o conhecimento arbitrário que determinou essa estrutura excludente da sociedade a partir do momento de quando o corpo privado se torna político. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é mais curtinha, que é de tentar entender como, do ponto de vista teatral, como o erotismo se deu no espetáculo Cabaré Vibratio, de 2019, pensando em sua dimensão performativa, de quem atua, e simbiótica, né, na ordem da relação de quem atua e o espectador. Recordar uma produção teatral encenada há 2 anos na cidade de Salvador leva-me de volta a uma época particular da vida cultural soteropolitana, política e sanitária brasileira, mas também uma época em que assistir a uma peça era um ato de desidentificação. Cabaré Vibratio, eu vou compartilhar de novo aqui o slide. Todos veem aí? Essa é uma cena de abertura, né? São os atores da esquerda para a direita, Thales Castro, Leandro Villa ao centro, Duda Voida à direita. Cabaré Vibratio é anunciado como uma peça-festa, uma peça de variedades, uma sucessão de música, dança e teatro que explorou um vasto leque das sexualidades masculinas. Nesse sentido, reconhece a dolorosa dificuldade de conviver com o outro, de negociar com a diferença. Trata-se, então, de um desafio que é o de celebrar o prazer da relação com o mundo e com o outro, a capacidade de dançar no caos. A festa como um vetor de resistência, onde a certeza raramente a atravessa. A festa como uma forma de negociar a morte e reinventar o mundo. Assim como Cecília Meirelles nos ensina, a vida, senhores e senhoras, a vida só é possível reinventada. Em relação com essa relação com a festividade, nos impulsionou a entender que a relação com o outro não se dá apenas pela palavra enquanto comunicação, como um ato, como uma antena cultural para a difusão oral das literaturas, mas também pelo olhar, pela linguagem corporal, pela convivência, pelo compartilhamento de emoções, encarando o espaço onde essa festa se dá, como nos ensina Mafessoli, como um espaço orgiástico, o espaço da liberação em todos os domínios, liberação política, liberação sexual, liberação das forças produtivas, liberação das forças destrutivas, liberação da mulher, da criança, das pulsações inconscientes, liberação da arte. Cabaré Vibratio convida o público a abandonar o corpo social, produtivo, de mentalidade progressista, asséptico, emancipado do mal e da desordem, uno, individual, moralista, racional, útil, por que não dizer dócil, indivisível e lógico, o corpo, camisa, polo, sapatênis. E a experimentar o avesso do avesso do avesso, que é o corpo permeável, o corpo aberto, o corpo enquanto carne maleável, passível de todas as experiências, o corpo que vive a ambivalência da contemporaneidade, a ambiguidade, a imperfeição, o tremor, a sedução, o incerto, o duplo, a sombra, o onírico, a complexidade, o tesão, a paixão, o pau duro, a buceta úmida.
Nesse espaço orgiástico, que é o cabaré vibrátil, parece indelével em seu projeto subversivo, que em seu projeto subversivo seja o de anunciar identidades em termos de gêneros ininteligíveis, ou seja, aquelas que não respondem a uma causalidade linear que seria natural: sexo, gênero, sexualidade, desejo. Os atores Duda Voida, Leandro Villa e Thales Castro instituem todas as práticas e identidades que não podem existir distante da orgia. A orgia é a integração completa do contraditorial, é a comunhão. E o teatro em si, enquanto peça-festa, transgride as normas espectatoriais, diluindo o comportamento complacente, racional da plateia, criando o que nós denominamos de sex-espectador. Esse sex-espectador fica perplexo, ele maravilha-se com o jogo que está sendo jogado, ele quer superar seus tabus, aquilo que lhe foi interditado. O sex-espectador abre portas, porque, senhoras, senhores, tudo começa com a porta. A porta que eu não abro é o caminho que eu não sigo. É o caminho que eu não sei aonde vai dar e nem nunca vou saber. É o que eu nunca vou ser. As portas que eu não abro gritam na minha cabeça: e se eu abrisse? E se eu abrisse? Morro de arrependimento. Renasce outro, disposto a abrir uma porta. Abro. Está vazia. O que tinha lá dentro foi embora. E se eu tivesse aberto? E se eu abrir? De novo. Se uma não deu certo, nenhuma das outras vai dar. Não abro mais porta alguma. Os anos passam. Certo dia, no sofá, eu morro de indiferença. E não é que o caixão parece uma porta? Eu entro. Mas eu não gosto. Agora não dá mais tempo. Tanto faz. O sex-espectador é alguém curioso. Está ali para escancarar as portas, desmantelá-las, todas elas, em busca de pistas. Pistas e mais pistas. O sex-espectador está na pista. Se a peça-festa transgride a noção de espectador, faz o mesmo com uma determinada concepção de ator, cuja presença, ao contrário da identificação realista stanislavskiana, se projeta através do ator vibrátil, que, dotado de um corpo vibrátil, estilhaça a si próprio para o surgimento de um elo coletivo, um pacto a fim de revelar imagens e sentimentos ocultados, o indizível desejo erótico. A orgia, ainda como a Fessoli, é metáfora da troca, do troca-troca. E cabaré vibrátil é o espaço em que as pessoas gostam da troca, de trocar juntas, de trocar de identidade. Ali dentro, diferente da sociedade, o ator vibrátil sabe que gênero não decorre de um sexo. Ele sabe que é um ato performativo e, por sê-lo, pode deixar de ser, não ser mais, não ser nunca mais e poder voltar a sê-lo quando quiser. Afinal, o que é culturalmente construído deve ser subvertido. Cabaré vibrátil, enquanto tecnocena contrasexual, assume para seus espectadores o corpo. Assume para os seus sex-espectadores que o corpo não pode ser compreendido como matéria passiva ou um mero receptáculo de todos os discursos e práticas de gênero que atuam nele, uma vez que se deve considerar sua própria manifestação. Reconhece também com Butler que se o gênero demonstra ser uma marca performativa que deve ser, portanto, constantemente repetida através de tecnologias sociais, institucionalizada, o cabaré vibrátil é o espaço do desvio, do estancamento desse processo. Porque concordamos com Teresa de Lauretz. A linguagem e as representações afetam corpos, práticas e comportamentos. Daí a disputa pelas tecnologias e sistemas de representação de gênero presentes em nossa vida cotidiana. Mas se é possível construir,
é também possível parodiá-lo e subvertê-lo. O erótico vibrátil vai encontrar ecos evidentes no conceito de corpo vibrátil da Sueli Ronick. É assim em Festa que esses atores, Duda Voida, Leandro Villa, Thales Castro, abandonam o corpo social e com ele a imagem dos homens que representam. 2 homens brancos, um homem negro, bonitos, que performam a masculinidade viril, ativa, invertendo e conduzindo o mecanismo erótico do homem, propondo o sequestro da sexualidade heteronormativa e os jogos de poder que dele resultam, acessando uma experiência de corpo enquanto atravessamento de intensidades, fluxos, marés, ventos, ritmos, pulsações, temperaturas, densidades e energias. Eu vou agora passar alguns slides para vocês. Esse é um videozinho. Deve passar, só apertar aqui. Rapaz, eu vou contar essa resenha. Pode. Deixa eu falar. Você não vai perguntar, não. Ô, Roberto. Larga aí pra mim um ré maior. Ré maior? Tá pedindo nota? Não. Ré menor. Aliás, Roberto, me deu um remédio, Viagra. Sim, deixa eu falar. Mas eu vou notar. Você não achou que ela ótima, não? Deixa eu ver. Eu deixava terminar. Não sei se vai chegar em cima do lado. Depois dizendo que sentia, mas eu não compreendia, mas não sabia você. Aí eu saí mais da menina, usando naquela noite sem espelho. Tive a lembrança de comprar essa na outra para bancar a vontade e me defender. Porque vocês vão cair de verdade. Eu tinha necessidade de compreender. Eu não tinha seguido, eu não parei. Eu logo lhe falei. E gentilmente ela respondeu. Como você vai? Ai, meu Deus, então eu disse tudo que aprendi. Inclusive, tu me ama, no mesmo dia. E eu não sei se eu tive. Tentando encontrar o meu casamento e insistir. Mas eu que tenho meu amor em São Paulo, falei pra ela. Porra, já mesmo de você? Já, né? Porque com você, né, na Badajã, você vai ser papo com a Getão e Monamu, aí você nem cachorro, né? Aí não cachorro, por qual dia? É mentira. Mas ele vai pro Brasil, porque aqui o meu cansado é chica-chica pra eu cantar em chica-chica uma canção no chica-chica meu coração vai chica-chica e vem a saudade da Bahia. Vamos fazer meu coração vai ficar contigo. E vem a saudade da Bahia. Vamos fazer caseiramente uma madrugada.
Bom, esse foi um fragmento que uma pessoa da plateia filmou. Essa é uma cena... Eu queria muito que vocês prestassem atenção também na reação da plateia. Eu devia ter feito esse pedido no vídeo também para vocês. Mas é muito interessante a percepção da plateia sobre esse espetáculo, né? Como ela conviveu, porque, como vocês podem perceber, esse é um espaço aqui em Salvador chamado Cabaré do Teatro Vila Velha. Ele é um cabaré, né, feito para espetáculos desse tipo, de variedades, funciona um bar, e teve uma temporada de 3 meses absolutamente lotada nesse espaço, com pessoas garantindo a entrada de ingressos já com uma semana de antecedência. E aqui é uma cena, são 2 cenas do espetáculo. Esse ator à esquerda é o Leandro Villa, o negro, e o branco Thales Castro, à direita. Essa é uma cena da peça em que tinha uma aproximação homoerótica entre eles, e percebe aqui a plateia, curiosamente, este aqui olhando para a cena em si, e esse outro olhando para outro lugar, tá vendo? Como essa coisa do desejo conduz o olhar, né? É muito curioso isso. Essa é uma outra cena também, uma cena entre o Thales e o Duda. O Thales é esse que está aqui de cotovelo numa mesa, na frente do orelhão, o Duda é careca aqui. Também uma cena que despertou bastante curiosidade. O espetáculo tem muitas curiosidades. Teve gente que comprou 15 ingressos para fazer aniversário dentro do teatro, né? No momento de música, você percebe que eles estão olhando para outro lugar, porque todos os 3 atores estão dentro do salão dançando com as mais variadas pessoas, né? Aqui o Leandro Villa dançando com o rapaz. Essa é uma outra cena musical, são 50 segundos de uma música criada com exclusividade para o espetáculo. Reparem com atenção na letra. Seu pulo é meu pra sempre, e pra sempre, sempre será de tarde. Logo após eu almoçar, de barriga cheia, me dá uma coceira, mas mesmo assim eu mesmo seu pulo é meu. Seu mundo é meu pra sempre, e pra sempre, sempre será. Como vocês podem perceber, o Cabaré Vibratio se apropria das diferentes questões que tratamos aqui anteriormente para pensar o erótico em termos políticos, permitindo que o masculino possa ser lido e entendido em toda a sua potência plural, e se constitua como reescrita e releitura radical das formas dominantes da cultura ocidental, posicionando sexo e gênero como atos que existem através das relações e das interações sociais. Em tempos onde o identitarismo atual é unidimensional, sectário e violento, Cabaré Vibratio vai em direção contrária, vislumbra identidades plurais, transigentes, fluídas e leves, e trabalha sobre o afrouxamento das políticas de identidade, lembrando do velho Jurandir Freire Costa, tão esquecido dos últimos tempos, de que as práticas sexuais estão dissociadas da identidade. Nesse diapasão, Cabaré Vibratio denuncia a censura, a proibição de certas práticas e, enfim, toda uma dimensão de controle que também recai sobre o corpo masculino.
Eu queria finalizar com esse slide. Reparem nessa figura aqui, ó. Reparem nesse rapaz. Acho que isso representa muito o cabaré vibrátil. Essa cena era uma cena em que os atores vinham até a plateia com shots de batida de um licor. Shots de um licor. O espetáculo ficou em cartaz de setembro a dezembro de 2019. E aí eles faziam um quiz com a plateia. Quem acertasse, um quiz de cultura geral, né? Quem acertasse tinha o direito a dar um beijo nos atores. E era um beijo que era aberto. Só que essa cena, gente, ela ficou tão disputada porque a plateia não era uma plateia, era uma plateia muito heterogênea. Senhores, senhoras, homens héteros com suas esposas, gays, drag queens, foi um fenômeno de público. E as pessoas beijavam mesmo os atores. Esse era o nosso trato, né? Daí a ideia do ator vibrátil, aberto para as experiências. Beijavam homens, mulheres, homens idosos, mulheres idosas, só criança não, porque não entrava menor de 18 anos, né? Mas, e era tão fresco, né? Que como não era nada preparado, a reação das pessoas era um pouco essa. Olha esse rapaz com a mão na boca, não acreditando que esse tipo de encontro fosse possível, né? Bom, então, para terminar, quando o espetáculo termina, há uma espécie de sexorcismo, né? Uma expressão da Boursier, que se desenrola quando a cortina cai ou quando a luz se apaga. Esse é o elenco. Duda Voida, Leandro Villa e Thales Castro, nossa banda toda feminina, que fez esse espetáculo, e eu agradeço a paciência de vocês de terem me escutado. Primeiramente, dizer da falta de palavras, né, para poder caracterizar a riqueza de conteúdo, né, com a qual o professor Djalma nos presenteou essa noite, né? Tivemos aí um passeio, né, com a questão do erotismo, pelas várias áreas aí, pela filosofia, pela sociologia, pelas artes cênicas, né? E como a arte, em sua própria essência, tem o seu papel social sobre o sujeito a partir da inquietação, né? E eu acho que essa foi a proposta também quando o professor escreveu a peça, né? Fazer um impacto no seu público, né? Eu acho que essa é o papel da arte, né? Muito próximo também, por exemplo, da literatura. A boa literatura é aquela que inquieta o leitor, é aquela que descentraliza o sujeito do seu lugar de conforto. E aí, as várias imagens, apesar do espetáculo ser belíssimo, muito rico, o professor traz essa outra cena, esse chamado making-off, que é a reação do público, da plateia, diante daquelas cenas que, muitas vezes, ou o sujeito renega ao se negar a olhar, né? E esse renegar o olhar diz mais daquilo que eu não posso resistir, então estou tentando resistir da forma que eu consigo, ou das minhas outras reações, que podem ser um riso, ou a expressão das mãos no rosto, né, como uma questão de espanto, né? Traz a questão também ideológica. Quanto o erotismo, as práticas sexuais, elas também têm essa questão ideológica, né? Muito interessante quando o professor fez aquele apontamento sobre o rapaz que tinha o seu desejo voltado para homens, para companheiros de cor branca, né? Porque ele via mais essa questão da divulgação. Então, pensarmos também o quanto o nosso desejo erótico ele é construído ideologicamente, né? A partir dessas imagens sociais, né? Claro, e de maneira bem econômica, inclusive, né? Isso, professor. Professor, nós temos aqui uma reflexão da Riane, que ela fez enquanto o senhor estava fazendo a sua explanação. A Riane Dias, ela diz assim:
No século XIX, o carnaval era o cenário da transgressão, fosse na política ou na literatura. No século XXI, vejo o cenário do burlesco e do cabaré sendo resgatado para esse cenário que antes pertencia ao carnaval. Em abre parênteses, no carnaval, fecha parênteses, era permitido ser outro através de fantasia. No outro, no burlesco, não há necessidade da fantasia, indo direto ao ponto em que a crítica está mirada. Ambos são belíssimos e permitem estudos, abre parênteses, contextos maravilhosos. É um comentário que a Riane Dias fez aqui durante a explanação do senhor. Se eu tiver alguma colocação, queira fazer. Não, só acho que para a Riane, algum fenômeno acontece, né, Riane, que a gente tem visto hoje dentro do campo das artes, dentro dos espetáculos, das artes cênicas em especial, uma tentativa de resgatar, né, esse histórico do burlesco, da revista, das críticas sociais. Eu acho que desde o golpe a gente tem vivido de maneira mais intensa esse processo de endurecimento, né, de vigília. Talvez eu pudesse ter falado aqui, não falei porque acho que não era a ocasião, mas de quantos espetáculos foram censurados desde do golpe, né? Então, assim, eu sinto que tem um movimento nas artes cênicas quando a pandemia acabar, a gente estiver vacinado, vai ser uma loucura, porque a gente vai fazer, eu quero fazer um volume 2 de Cabaré Vibratio, e eu estou reunindo material, e vai ser vou tentar traduzir o Mafessoli, o conceito de orgia do Mafessoli, mais próximo porque vai ser muito, muito potente o que vai acontecer com a cena depois que a pandemia acabar. Né? Porque eu acho que a gente tem resgatado esse histórico do burlesco, da revista, do carnaval, né? Eu acho que algumas pesquisas têm falado sobre esse corpo carnaval, e que dá para dar uma ideia, né, do que pode significar, que é o contrário desse corpo camisa polo sapatênis, né, que eu me referi, ironicamente, a pensar nesse corpo dócil, esse corpo social. Então, acho que são resgates importantes para a gente tornar essa sociedade mais permeável, mais arejada, né? A gente tá muito abafado, muito vigiado, as energias estão muito presas, né? E hoje, literalmente, presas, porque a gente está em casa, né? Confinado. Então, inclusive, bem-vindos à minha casa, né? Porque é um pouco isso, né? A gente invade a casa um do outro. Esses peitos aqui, ó, são de um autor, de um pintor baiano, chamado Menelau Sete. Ele é incrível, ele é um Picasso baiano, é um quadro grande. Bem-vindos à minha casa. Belíssimo, professor. Muito obrigado por recepcionar. Não à toa eu estou na frente dele, né? Eu quis estar aqui no cenário mais erotizado, para poder contextualizar também materialmente. Professor, nós temos aqui o Leoman Xavier. Ele gostaria de fazer uma pergunta diretamente ao senhor. Leoman, seja muito bem-vindo ao Congresso Nacional de Literatura Erótica Pornográfica. A fala é sua com o professor Djalma Tuller. Pode ficar à vontade. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, pois não. Antes de mais nada, queria parabenizar sobre o espetáculo, né? Traga para o Recife, pelo amor de Deus. Mas, enfim, na verdade, eu tenho duas questões. A primeira é mais reflexiva. Eu queria que o senhor colocasse como enxerga tudo isso. Eu sou das artes visuais e tenho uma certa resistência em relação à produção, mesmo no meio artístico, de obras, digamos assim, mais polêmicas. Então, é um movimento que a gente estava conseguindo vencer, mas que agora voltou com muita força, dessa repressão, dessa censura do que se deve ou não produzir. E eu passei por uma situação onde eu produzi um desenho como você mesmo fala em relação ao pau duro, né? Ao retrato de um homem excitado e tudo mais.
e fui totalmente atacado pela professora. Hoje eu brinco com a situação, mas realmente eu me senti atacada, onde inclusive ela me deu nota 4, porque disse que aquilo não era a obra que se apresentasse, que eu teria que rever as situações da simetria, porque não era aquilo que deveria ser mostrado. Aí eu queria saber como o senhor enxerga esse crescimento dessa censura em relação a algumas obras produzidas que vêm crescendo no meio acadêmico. A segunda seria uma dúvida, realmente, assim, uma dúvida que me surgiu quando começou a questão da teoria queer, né? Porque traz essa questão da quebra do gênero e tudo mais. Claro que todos nós aqui entendemos, acredito eu, que o gênero e os papéis sociais que vêm atrelados a elas é um problema, é uma questão social que sim deve ser combatido, mas também, por outro lado, é uma questão de afirmação da sua identidade, né? A gente vê aí, principalmente os corpos transgêneros, que têm essa identidade afirmada a partir dessa questão de gênero mesmo, dizer, eu sou homem, eu sou mulher e tudo mais. Aí eu queria saber como a teoria queer se encaixa nessa contradição de gênero. Eu acho que é isso. Tá. Leonan, sobre a primeira pergunta, é uma surpresa, assim, saber que dentro da universidade a gente tem manifesto publicamente isso, né? Através, inclusive, de uma nota baixa, de falas como a que a sua professora te falou. É uma surpresa, porque eu tenho achado, encontrado dentro da academia, espaços mais leves, né, de construção disso, mesmo que o nosso trabalho não seja um trabalho, eu falei no começo da minha fala, né, ainda é marginal. Essas falas públicas, elas na academia, elas têm um pouco de vergonha de serem ditas, né, deveriam ter, porque no governo federal não tem, a gente sabe disso, mas eu também acho que não é assim, não acho que seja um dispositivo que qualquer artista precise ter, sabe, Ilona? Acho que não é uma regra do dia, né? Assim, vamos todos produzir arte com esse caráter. Eu gosto muito de pensar, o Deleuze tem um vídeo dele, dos anos 70, que ele fala do que é ser um intelectual de esquerda. Eu publiquei um livro no passado chamado Arte como Política de Subestimação, aqui pela UFBA, e eu cito essa fala do Deleuze, que ele vai esclarecer assim, o que é um intelectual de esquerda, né? E ser de esquerda, na cabeça do Deleuze, não significa ser de um partido de esquerda. Então você pode ser de um partido de direita, político de direita, né, um DEM, um PSDB da vida, mas pensar à esquerda. Pensar à esquerda significa pensar em três categorias, assim. Pensar que a vida do outro é mais importante do que a tua, ou seja, o teu quintal é menos importante do que os outros quintais. Então aí você desloca esse pensamento individual para um pensamento coletivo. E pensar que é preciso pensar na minoria, né? Então, são duas, não falei três, mas são duas. Isso caracteriza para o Deleuze o que é um intelectual de esquerda. Então, eu tenho me colocado, porque no começo dessas discussões sobre artivismo, arte política, eu tenho procurado pensar em arte e política, né? E não em artivismo, por uma série de questões que eu vou, em algum momento, colocar. Mas, quando eu falava que o trabalho que eu desenvolvi era um trabalho político, e se vocês forem lá no YouTube e me procurar, vocês vão ver várias coisas, inclusive essa Mulher Impossível, ela vai ser, domingo, vai uma nova versão digital, né, por conta da pandemia, vai ser colocada na rede. Eu dizia assim, o meu trabalho é político, eu criei em 2014 uma ideia de arte anfíbia, de teatro anfíbio, que era um teatro, né, baseado lá no Silveiro Santiago, que estava entre a técnica e a política, e aí as pessoas diziam assim, mas toda arte é política. Eu dizia, sim, de fato, mas há uma política que reitera um sistema normativo, opressor, e uma arte que vai na contramão, que ela é contracultural e contrasexual, pensando com Preciado, né?
Então, assim, dizer que toda arte é política é pouco, porque você pode estar dizendo que a arte política reitera um sistema opressor. E eu estou do outro lado. Eu estou do lado que pensa a arte através de um sistema de libertação, né? E eu entendo que libertar significa desaprender. Por isso que eu tenho reunido esse esforço epistemológico aí com aqueles 6 campos que eu mostrei para vocês. Ainda sobre isso, é importante dizer, Leonan, que eu tenho produzido na minha vida acadêmica, eu falei no comecinho, né, que tinha criado uma teia, e as coisas que se desdobram. Então, eu tenho três preocupações hoje como professor e artista, com o grupo que eu coordeno, né, que é o Ateliê Voador e o Nucus, os grupos que eu coordeno. Que primeiro, é um grupo de estofo teórico, né? A gente está dentro da academia, e a gente está dentro da academia para a construção teórica. Isso significa a construção de um campo epistemológico, mas também a construção de conceitos. Depois, nós somos um grupo de experiência artística, de experiência estética. Então, a gente também é um grupo que produz espetáculos. Então, eu não sou só o professor que escreve artigos, né? Esses estão lá, mas eu também sou o professor que produz espetáculos. E esses espetáculos, eles são atividades extensionistas, mas elas estão dentro do mercado, ou seja, é extensionista no sentido estrito da palavra, ele vai para as pessoas que estão fora. E é tão louco isso, Leonan, que outro dia, nós temos dentro do meu instituto um órgão de comunicação, né, que divulga as pesquisas, e eu mandei o Cabaret Vibrato para eles divulgarem, eles falaram, não, a gente não divulga esse tipo de trabalho. Aí eu falei assim, mas esse tipo de trabalho é meu trabalho de pesquisa, uma pesquisa financiada, tá no Lattes. Aí a pessoa que respondeu isso, é. Então, assim, a arte dentro da academia ainda tem, assim, uma dificuldade de entender o que é produção científica. É claro, eu falei de Cabaret Vibratio aqui para vocês, eu fiz uma leitura vou parafrasear aqui aquele poema parnasiano, que fala assim, dos andaimes do soneto, né? Teima e lima e sofre, sua, e a poesia, no final das contas, ela é para ser sentida e percebida. Você não vê os andaimes da construção do poema decassílabo, que são andaimes muito duros, né? Versos decassílabos e rimas. Então, o teatro é um pouco isso também. Você que está ali naquele bar tomando cerveja, rindo, você não está percebendo que o que está sendo dito e falado e performado por aqueles corpos é teoria. Né? Mas é teoria. Né? Então, aqueles atores estudaram, ouviram, leram sobre Butler, leram sobre Preciado, leram sobre Foucault, e o que eles estão fazendo é tudo isso. Só que a palavra ali, ela está vestida de outra forma, né? A teoria está vestida de outro jeito. E acho que esse é um papel importante da arte. Né? Então, esse é um papel importante que eu tenho desenvolvido na academia, né? Dessa produção intelectual, mais teórica, e dessa produção artística que dialoga diretamente com essa produção teórica. Ou seja, a me debruçar sobre o erotismo, sobre as masculinidades plurais, e fazer o Cabaret Vibratio, são dois movimentos que vão na mesma direção. Né? É claro que o público não vai ler essas 12 páginas que eu escrevi hoje, mas ele vai sair dali com uma sensação outra, que talvez as pessoas que lerem esse texto quando ele for publicado. Então, eu acho que essa é uma potência do teatro. E sem falar da potência de divulgação científica. Né? Se você pensar que o meu texto mais lido é um texto que eu escrevi sobre o Dizzy Croquettes, em 2011. É um texto muito citado, eu sou muito citado nesse texto, teses de história, sociologia, arte, teatro, tal. Muita gente citou esse texto. E tem lá os seus, 150 leitores. Né? Aí você imagina que uma peça como essa, que ficou 13 meses em cartaz, ela reunia por noite, era de sexta a domingo, 80 pessoas. Vocês viram como é lotado, né? A gente em pé. Vendia-se ingresso sentado, era um pouco mais caro, e vendia ingresso em pé.
e era cerca de 100 pessoas, 80 sentadas e 120 em pé, 100 ao todo, por dia, 3 dias por semana, 3 meses. Se fizer uma soma, que eu não sei quanto que isso vai dar direto agora, você vê que muito mais pessoas viram o Cabaré Vibrate do que leram o meu texto mais lido, que foi o dos Croquetes. Então, eu acho muito, muito interessante, isso me instiga muito, de pensar que essa produção artística, ela também é uma produção intelectual. É claro que o público não vai sair dali lendo no programa que recebeu nada disso que eu falei para vocês, mas eles vão perceber por outros caminhos, né? Acho que a literatura, ela tem outro caminho de conexão com a gente, que não é esse caminho intelectual, de sentar, ler um artigo, sublinhar com caneta amarela, etc. Ela vai te pegar de outra maneira, e pega, né? A gente ficava ali depois do espetáculo conversando com as pessoas diziam coisas incríveis pra gente, que esse espetáculo causou. As pessoas foram, pessoas que nunca tinham ido ver as minhas peças, foram, que quase sempre as minhas peças têm um pouco mais, se parecem mais com o seu pau duro, Leonardo, que com outra coisa. Então as pessoas sabem, não, a peça do Djalma não vou ver, ou vou ver por causa disso. Né? E Cabaré Vibrate ultrapassou esses limites, as pessoas foram assistir, né? As famílias burguesas, as famílias conservadoras foram assistir. Bom, e sobre a questão queer, eu acho que essa questão queer e a questão supra-identitária é uma discussão que a academia, que a gente está fazendo, né? É uma discussão que a gente está fazendo com o movimento social. Então, e entre idas e vindas, atritos e porradas, navalhada e soco na cara, a gente está discutindo isso, né? Às vezes a gente consegue discutir dentro da academia de uma forma mais branda, com o movimento de uma forma menos branda, mas faz parte de um processo de discussão, um processo de crescimento, né? Esse movimento queer, pós-identitário, ele não dá para ser pautado como uma política de identidade. E eu acho que isso, historicamente, várias pessoas já falaram sobre isso, né? Do quanto foi importante essa afirmação identitária do movimento, na história do movimento homossexual, para marcar a questão dos direitos, né? Então, acho que isso já foi muito, muito revelado por alguma bibliografia. Mas eu acho que a teoria queer não vai nesse caminho, ela vai num caminho diferente, ela vai estranhar todas essas questões normativas que o movimento se tornou. Né? Eu falei isso um pouco na minha fala. A questão de eu ser casado e de eu ter os direitos iguais ao do heterossexual, eles não é uma pauta queer. Tá? E tem mais uma coisa importante para se dizer, estudar, compreender, e eu tenho feito isso para além das questões de gênero e sexualidade. Por isso eu fui esbarrar nesse conceito de desaprendizagem, porque eu acho que é o que marca também a teoria queer, né? É um processo de desaprendizagem. A gente tem uma educação erótica, uma educação sentimental, uma educação amorosa absolutamente normativa, né? A gente tem uma educação amorosa monogâmica e fadada ao sofrimento. Se você pegar, né, as canções brasileiras de Tom Jobim, a Chitãozinho Chororó, de Claudinho Bochecha, você vai ver que a nossa pedagogia amorosa é do sofrimento. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Né? Piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Então, assim, a nossa pedagogia amorosa também é normativa. E parece que a gente é conformado dentro desse projeto. Então é preciso desaprender. É preciso desaprender que o amor é a salvação. É preciso desaprender sobre maternidade. Eu estou estudando agora sobre maternidade, né? A partir de uma frase que eu ouvi, uma frase e um post do Facebook. O post, a mãe recém pariu e disse que era um horror, essa coisa de doía tudo, era desconfortável, e ela foi execrada, né, pelo Facebook. E outra uma fala de uma pessoa que disse que quem não é mãe não tem ideia do que de fato é ser mulher. Aí esses dois fenômenos me chamaram muita atenção e eu estou escrevendo sobre isso, né? Porque eu acho que é preciso desaprender. Eu acho que é preciso desaprender, né?
Acho que a gente vai ser mais leve se a gente desaprender e sair um pouco dessas amarras que nos ensinaram. Leonan, eu espero ter respondido às tuas indagações. Obrigado. Agradecemos a participação do Leonan, né? Mais alguém se encontra disponível a fazer alguma colocação, o professor Djalma? Leonan está agradecendo, professor, as suas colaborações. Mais alguém se encontra disponível para fazer algum apontamento, fazer algum questionamento ao professor? Sintam-se à vontade, podem abrir os microfones se desejarem fazerem diretamente a ele, ou digitar aqui no chat. Podem ficar à vontade. Bem, professor, diante dos nossos participantes... Um de cada vez, gente. De cada vez, né? Porque... né? Acredito que os participantes, eles estejam... Opa, um momento. Pode fazer, Leonan, fique à vontade. Oi, eu de novo. Acho que você é o único falante aqui, porque eu realmente fiquei muito curioso em relação à teoria queer. Eu não tenho muito contato, mas é uma teoria que realmente me chama muita atenção. Só que assim, eu sou do movimento social. Claro que enquanto pessoa política, um corpo gay, de periferia, eu me interesso pelo assunto, mas eu não consegui me aprofundar ainda e eu tenho uma dúvida que talvez me perturbe um pouco e talvez eu seja um pouco errado em relação à minha percepção em relação a tudo isso, né? De vez em quando, assim, quando eu paro para pensar na teoria queer e nessa quebra de gênero toda também que vem, e outros aspectos que a teoria traz, o movimento em si traz, eu tenho a impressão que é como se fosse uma luta por si só. Só que eu percebo que tanto aqui no Brasil como no mundo todo, a partir do sistema capitalista, e das pessoas que fazem com que esse sistema fique ali na manutenção do sistema, na verdade, a gente não consegue quebrar essa barreira, a gente não consegue quebrar essa base de sustentação de que talvez seria a origem, talvez não, é a origem de todos esses problemas, né, de opressão e tudo mais. Então eu queria saber como é que o movimento ele se encaixa nessa forma política de realmente ir ali na base da problemática. Eu não sei se eu consegui ser claro. Eu não entendi, não. Você pode repetir? Então, é que de vez em quando eu enxergo talvez o movimento queer como uma luta por si só, e não uma luta combativa, no caso, a origem de toda essa opressão, né? Que assim, a gente vê, às vezes, um governo progressista que entra, a gente consegue muitos avanços sociais, mas a gente não consegue quebrar aquela base de sustentação. Pode entrar governo, sai governo, mas a base continua ali intacta. E eu percebo que muitos movimentos trazem uma pauta sem realmente querer atacar aquela base de sustentação de toda essa problemática que a gente tanto luta. Então eu queria saber como é que esse movimento, o movimento queer, entra nesse combate. Leonan, eu vou responder rapidamente, mas eu vou sugerir que você veja, né, se você não viu ainda, alguns escritos assim históricos da teoria queer, porque ela não tem, bom, ela está na academia há muito pouco tempo, ela nasce do movimento social, né? Ela nasce do movimento social, ela nasce especialmente da eclosão da AIDS nos Estados Unidos. Ela nasce e ela é incorporada pelos movimentos. E depois a academia olha para ela. Então, eu acho que ela tem um outro caminho, inclusive potente nesse sentido dessa comunicação com as camadas sociais, né? É a origem dele,
afinal, né? Então, esse livro que eu te falei, que eu escrevi, é um livro que eu escrevi para um curso de especialização em gênero e sexualidade aqui da UFBA, ele tem uma linguagem acessível. Eu vou colocar aqui o meu e-mail na lista, aqui no chat. Se você quiser, a gente pode trocar algumas informações que eu tenho certeza, tá certo aqui, que eu tenho certeza que eu vou contribuir para você ampliar essa sua impressão sobre o movimento queer. Tá bom? Combinamos assim? Ah, faltou um BR, tá? Desculpa. Eu vou botar de novo aqui. Pronto, agora tá correto. Mais alguém se prontifica a fazer alguma colaboração às discussões valiosíssimas e importantíssimas do professor Djalma Tuller? Pode ficar à vontade. A Angela está dizendo que também vai entrar em contato. Isso é para todo mundo, viu, gente? Não é exclusividade para o Leonan, não. É para ele, mas também para qualquer pessoa que quiser. E com esse nome, Djalma Tuller, vocês me encontram também nas redes sociais, tá? E eu sou super presente. Eu respondo rapidamente. O Hermano pode comprovar que eu sou presente. Com certeza. Mais alguém se encontra disponível com alguma inquietação, alguma colocação? Pode abrir o microfone ou digitar aqui no chat. Boa noite. Boa noite. Marcos, quem fala com você? Para mim foi uma satisfação participar. Eu estou participando, eu acredito que até simultaneamente, até de outros aqui, porque está sendo, né, do mesmo horário, né? Eu estou tentando fazer uma administração, porque, olha, eu vou te contar, Djalma, rapaz, esse assunto não é brincadeira. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Eu até estava fazendo um curso anteriormente aqui, a este, de humanidade, falando sobre isso tudo aí, e eu dizendo ao dirigente que esse assunto, rapaz, é uma coisa assim que provavelmente ele seja atual. Eu não sei, não sei particularmente, se ele não seja ainda, ele pode ser algo muito restrito, ele está muito limitado a algumas vertentes ou a algumas pessoas, raras pessoas, como você. E eu gostaria depois, Silvio, de ter acesso. Eu provavelmente estou fazendo um pedido, mas eu acredito que você vai fazer com que esses vídeos cheguem à disponibilidade de análise dos participantes, não é? Ótimo, está certo. Sim, posso fazer. Ótimo, obrigado pela oportunidade de ter entrado aqui. Foi muito divulgado isso, amplamente divulgado pelas redes sociais, WhatsApp, etc. O pessoal publica bem. Caprichou, né? Exato. Você é uma pessoa que deve refletir bastante e já deve estar fazendo isso há um bom tempo, né? Tem blog, site. Diz aí. Perdi um pouquinho o Marcos, picotou um pouco para mim. Tem um site, tem blog. Eu tenho um site, Marcos. Eu tenho um site, eu vou também colocar aqui, para quem quiser. Coloca teu site aí. Eu vou ter voador teatro. São temas que, assim, popularmente falando, voltando a falar aqui, são temas conhecidos de modo popular, mas eu creio que se a gente passasse para as pessoas de uma maneira como você passa, seria melhor visto o tema, né? O assunto. O assunto em si, ele é indigerível, porque ele é visto de maneira popular. E aí, de tal maneira que, da mesma forma que a ciência ela tem dificuldade de chegar ao povo, por poucas pessoas, inclusive, que se dispõem, como você, a analisarem estes assuntos, é que existe essa dificuldade. Eu vejo até a própria pessoa, mas você não. Provavelmente você já tem lutado muito com o assunto e você fala de uma maneira muito livre. Você procura fazê-lo, pelo menos aparentemente você dá esse assunto de maneira livre. Você não tem receio, você
é simpático. Agora tem pessoas que estão falando, rapaz, parece que está passando, parece que está numa cadeira elétrica. Está naquela tensão, cara. É uma tensão. Então, eu digo que você continue fazendo esse trabalho. Essa expressão pornografia e erotismo, é assim, são expressões que, por natureza, elas precisam de uma análise como a sua e como a de muitas outras pessoas. São palavras e são assuntos difíceis. São difíceis porque remetem a um viés totalmente equivocado da sociedade. Então, Porque são tabus, né, Marcos? São tabus. exato, exato. Eu estava, inclusive, só para complementar, falando ontem foi o nosso último dia, mas assim, foi uma coisa que pareceu um cometa, passou rápido. E ele falando a respeito ele ontem foi falando sobre a teologia queer. Eu digo, rapaz, como é que esse cara, que assunto? E uma coisa que eu tenho juntado, sabe, Djalma, de curso com curso, para ver se eu consigo fazer um repertório para mim, para eu poder analisar isso futuramente, porque não tem quase nada sobre isso escrito, né? Eu particularmente creio. Eu dei uma olhada, mas é pouca coisa. E eu falando, né? Aí ele falou aquela maravilha, todo mundo concordando, né? Todo mundo achando bom e bacana, assim, em silêncio, né? Só tomando, só bebendo dele, da fonte. Aí eu peguei, eu digo, rapaz, eu vou dar uma palavra que eu... Por favor. Aí ele deu uma abertura, obviamente, né? Abriu a porta, eu digo, deixa eu... Pronto, tá bom. Quando eu comecei a falar, rapaz, eu falando a respeito de uma posição, eu digo, não, eu quero dizer algo para unir ao que você disse. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de contravenção, nem nada. Mas eu falei isso, mas já por ser algo, o que eu coloquei à disposição para que pudesse ser associado ao que ele falou como palestra, é algo tão tabuzístico também, que, rapaz, foi uma confusão assim, breve. Eu digo, olha, para não ter mais contenda, vamos encerrar. Aí ele disse, rapaz, vocês gostam de uma discussão. Eu digo, não é que gosta de uma discussão, meu caro. É porque, infelizmente, as coisas não são vistas de uma maneira impessoal. A pessoa leva logo, não, é porque eu não vejo. A verdade que eu tenho sobre esse assunto não está unida à sua. Eu digo, só que tem uma coisa. Eu, como você, sou um pesquisador, e ver as coisas de uma maneira científica é a grande tarefa do acadêmico. Do acadêmico. O acadêmico, se ele aceita... Você vê, por exemplo, quando chega esse assunto para o popular, só para terminar de vez aqui, chega lá uma performance erótica ou pornográfica. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi isso aí, a gente vê até nas redes sociais, né? Performance pornográfica. Você apresentou o Cabaré, etc. Aí, isso é um documentário. Mas observe bem, por ser relacionado a algo que está dentro de padrões de moralismo, ou de moral, ou de ética, só mostrar de forma popular, sem ter um apoio anterior, como você fez, veja bem, você primeiro deu um aparato para depois exemplificar com o vídeo. Então, nunca é o contrário. Nunca é um vídeo mostrando a prática, ou seja, nunca a prática precede a teoria. E aqui também não tem como se mudar o fato de que, na prática, a teoria é outra. Tem muito esse ditado, o povo gosta de dizer esse ditado. Na prática, a teoria é outra. Só que na vivência acadêmica, esta é a grande luta do acadêmico. A grande luta da ciência é entrar na sociedade de uma maneira aonde aquele público saiba o que está sendo dito. E que não seja pessoal e que também não seja uma coisa que eu creio que seja difícil também de aceitar. Político. Eu falei ontem, eu digo, olha, não é político que eu vou dizer. Aí o palestrante disse, mas não pode, porque tudo é político. Eu digo, meu caro, vamos fazer assim. Se fosse político, aí a gente ficaria numa situação dividida. Porque você crê de uma forma, eu creio de outra, politicamente falando. Mas vamos ver de uma maneira neutra, vamos associar as coisas de uma forma neutra, científica apenas. Tudo bem que pode ter sido decidido de uma maneira política um dia, obviamente. Mas para que a aceitação seja de uma maneira una e não partidária,
é importante a gente revelar as coisas de uma maneira neutra. É a minha forma de pensar. Porque, se não fosse assim, a gente não estaria fazendo esse congresso. É preciso fazer um congresso para que se chegue inicialmente a um assunto que já deveria ser trabalhado há muito tempo, né, na área de humanidades, que é a área que a gente está militando aí. Um forte abraço para você, um forte abraço para a direção, parabéns mais uma vez, que você tenha forças, sabedoria, discernimento para continuar desenvolvendo essas análises e pesquisas, porque são utilíssimas, e precisam ser faladas numa linguagem, inclusive como você está usando, técnicas e com todo esse arsenal de literários, e assim que ele possa se fortalecer ainda mais e chegar às mentes das pessoas populares, das pessoas simples, de uma maneira que elas possam receber esse entendimento e não ver as coisas como sendo depreciáveis. Uma boa noite. Obrigado. Marcos, bacana. Obrigado pelo comentário, Marcos. Eu só queria, de tudo que você falou, destacar duas coisas que eu acho importantes. Uma é que eu acho que esse é um exercício que eu tenho me cobrado ao longo da minha carreira. Eu estou há 25 anos na carreira, né? Então, é muito tempo já. E eu já passei por todos os segmentos do ensino. Né? Eu já atuei, eu comecei como alfabetizador de adultos, ainda lá na minha primeira formação, e como estagiário, formando servidores da universidade, que eram analfabetos, e depois eu passei por todos os segmentos, né? O ensino fundamental, o ensino médio, onde eu fiquei 14 anos, e depois dando aula de literatura, e depois, em 2003, eu entrei na universidade pública. Então, assim, ao todo são 25 anos de exercício na educação, e uma das minhas maiores preocupações, de compromissos, né, é esse, de tentar fazer com que essa teoria, que às vezes parece tão complicada, eu vi aqui que o Glaucio falou sobre uma outra pessoa que estava em outra sala. Então, eu tenho tentado criar uma relação entre o espectador e o ouvinte que tenha esse sabor nas palavras, né? Então, eu tenho tentado vestir as palavras de uma outra relação, que é essa relação de comunicação, que talvez que o teatro tenha me ensinado. Então, eu, como professor, eu tenho aprendido muito também com o teatro, nesse sentido de comunicação, né, de perceber que não é só, eu até falo isso no texto, é uma paráfrase ao francês chamado Valéry Novarina, que a palavra não é só um elemento de comunicação oral, ela tem uma outra relação, mesmo que não seja aquela vibrátil, ela tem uma outra relação, né, que é essa relação do conhecimento, e eu fico feliz que você tenha entendido essa proposição. E a outra coisa que... não é isso que eu dizer, sobretudo, da tua fala, te agradecer pela tua intervenção. Agradecer o Marcos Ramos, né, pela colocação, pelas contribuições, ao Leoman, que aqui está... mais uma vez fazendo uma contribuição, né? E a Raquel Soares pedindo ao professor Djalma para que leve urgentemente, pós-pandemia, a peça para BH, para Belo Horizonte, né? E eu também já estou pedindo que, se possível, para João Pessoa também, né? Para que possamos aqui desfrutar desta